sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 5º ano do Colégio Emaús. E aí, 5º ano, beleza? Então, nessa videoaula vamos fazer aí a correção, a discussão da questão 2, página 114. Era só uma questão, tá, pessoal? Só que era uma pesquisa, né? Entender aí sobre os dinossauros e responder essas questões. Há quanto tempo eles viveram? Como eles eram? Por que eles deixaram de existir? E como é possível saber hoje que os dinossauros foram habitados no planeta Terra? Bom, já respondendo a B aí, né, pessoal? Foi tema da nossa última videoaula. Primeira evidência aí são os fósseis, né? Cientistas descobrem fósseis aí de ossos que não são de animais atuais, né? Aí, outros cientistas descobrem um muito próximo em outro lugar, que também não é muito parecido com nenhum animal atual. Chegaram em conclusão, então, poxa, existia um grupo de animais há muito tempo atrás que eram bem grandes. Vamos dar o nome deles de dinossauros, tá? Foi então aí descobrindo esse grupo aí que ocorreu aí há muito tempo atrás, tá bom? Essa videoaula, então, eu utilizei essa fonte aqui, ó, essa reportagem lá do Super Abril, tá? Podem acessar depois, tá? Tem muito mais informação para quem gosta de estudar, conhecer mais sobre os dinossauros. Podem acessar lá esse site que tem muito mais curiosidades sobre o grupo, tá bom? Bom, então vamos lá. Acredita-se que os dinossauros eles apareceram há pelo menos 233 milhões de anos, tá? Eles apareceram, tá? Não que eles morreram. Há 233 milhões de anos atrás, começou a surgir aí esses animais, que assemelham-se mais uns répteis mesmo. E que por mais de 167 milhões de anos, foi um grupo de animal dominante na Terra, no período geológico, de tempo que vai desde o período Triássico até o final do período Cretáceo. Tá? Então, existem, pessoal, períodos aí de acordo com as principais características da Terra e os seus principais seres vivos. Depois a gente vai ter um vídeo aula para falar só sobre isso, tá? Esses períodos e eras do tempo geológico da Terra. Triássico, Cretáceo, o próprio Jurássico, Plioceno, Eoceno, né? São períodos e eras aí que já passaram no planeta Terra. Então vejam só, 233 milhões de anos surgiram e eles permaneceram por 167 milhões de anos no planeta Terra. Renan, como que eles chegam nessas conclusões, nesses números? Turma, né? Novamente falando, eles encontram um fóssil, um crânio muito grande, né? Às vezes até as dentições e as presas podem estar preservadas. E o cientista pega esse crânio e começa a comparar. Poxa, esse crânio é grande demais para ser uma onça. Não é um crânio de onça. E muito menos de um crânio humano. Poxa, não tem nada a ver com o crânio de uma pessoa. Não é de uma baleia, não é de um golfinho. Eles comparam todo esse crânio com os animais atuais. É o que a ciência chama de anatomia comparada. O que é isso? Comparar aquele fóssil, aquele registro fóssil com o que a gente tem hoje, né? Porque aí seria fácil, olha só, se ele encontra, na minha coleção, eu sou um pesquisador, eu tenho um crânio de golfinho na minha coleção, eu guardo ele, e ele é extremamente importante para as minhas pesquisas. Se eu encontro um crânio aí, parte de um crânio, em um determinado lugar, e eu não sei ainda o que ele é, o que eu vou fazer? Vou levar ele para o meu laboratório. No meu laboratório eu começo a comparar. Aí eu vejo um crânio de um golfinho, né? E pego o meu registro fóssil lá, o fóssil que eu encontrei.
e comparo. Poxa, realmente, né, a estrutura é a mesma, a distância entre os dentes, né, ele começa a comparar. Aí ele chega na conclusão, sim, é o mesmo tipo de osso, né? São as mesmas estruturas. Então isso daqui era um golfinho, tá? Isso daí é um estudo chamado de anatomia comparada, através da comparação de fósseis e registros atuais, né? Ossos atuais, sabe-se, né, chegar a uma espécie. Então, né, através dos fósseis, né, que a gente já sabe, a gente já falou sobre isso na última videoaula, são restos de seres vivos ou evidências de suas atividades biológicas preservadas em diversos materiais. Essa preservação ocorre principalmente em rochas, mas pode ocorrer também em materiais como sedimento, gelo, piche, resina, solo e caverna. Esses exemplos mais citados são ossos e caules fossilizados, conchas, ovos e até mesmo pegada, pessoal. São vários os fósseis, eles podem ser formados de vários tipos, tá? Não é só um. Um deles, muito comum, é a resina. Então, o que acontece? Um mosquito, pode ser até mosquito, tá, pessoal? Né? Um mosquito há 20 milhões de anos atrás. O mosquitinho saiu andando assim na mata, pousou em uma árvore, no tronco de uma árvore. Naquela árvore, ela libera resina, tá? É aquela substância gelatinosa. Ela libera aquilo, isso é uma característica da árvore. E o mosquitinho tá lá, pousado lá, que nem bobo lá no tronco. Ele tá, sei lá, o que ele tá fazendo lá. Aí aquela resina cai em cima dele. E ela é gelatinosa, densa, né? Caiu em cima dele. O que aconteceu? Fossilizou, tá? Um acaso, né? O mosquito deu o azar de pousar lá, a resina passou por cima dele, né? Ela seca, ela pode cair depois que ela seca, só que o mosquito ficou lá dentro, ficou preservado, tá? Formando aí um fóssil, pessoal. É só um dos eventos aí que podem ocorrer aí na natureza. Muito interessante. Então aí, mostrando um fóssil real, tá? Aí o cientista começa a estudar. Poxa, esse fóssil aqui, eu consigo ver, né? Estudar até as presas dele. Aí ele vai lá no catálogo dele. Quais animais vertebrados atuais que possuem esse tipo de dente, né? Aí se ele percebe, poxa, não existe nenhum animal vertebrado aqui com esse tipo de dentição. Isso daqui só pode ter sido algum dinossauro, só pode ter sido alguma outra espécie, porque não existe nenhum animal atual com essas características, né? Ou então se ele encontra, poxa, isso daqui está parecendo muito uma espécie X aí, né? Uma espécie de cavalo. Estou dando um exemplo, tá? Só que ainda precisa de mais informações. O que ele faz então? Ele começa a estudar outra parte, tá? Então ele pega uma outra estrutura óssea desse crânio e começa a comparar com o cavalo. Se essa estrutura for extremamente semelhante com a do cavalo, poxa, já sabe, isso daí é um cavalo. Só que se for diferente, ele ainda para. Por mais que está parecendo com um cavalo, ele ainda é diferente. Pode ser alguma outra coisa. E para eu descobrir o que poderia ser essa outra coisa, o que eu tenho que fazer? Estudar, né, mais ainda e procurar por outros registros aí, né, levantando a hipótese dele de ser um cavalo. Uma outra coisa interessante, né, algo que a gente já falou, é sobre a datação, né? Ele vai até o solo, faz o recolhimento do solo e leva para um laboratório para saber tem quanto tempo que aquele solo está ali, né? Ele está ali há quanto tempo? E a profundidade dele? Ele está muito profundo, né? São indícios que vão levantar aí a idade aproximada naquele registro. Aí mais alguns exemplos, tá?
de alguns registros, tem alguns cientistas, pessoal, que conseguem, tem a sorte aí de encontrar o esqueleto perfeito, né? Inteirinho aí. E quanto mais inteiro, né? Quanto mais preservado, mais fácil de estudá-lo. Algumas ilustrações, né, sugerindo aí como eram os dinossauros, eram animais. Dinossauros é o grupo, tá, pessoal? Não existia uma espécie, são várias, tá? Então, eles, a maioria deles são uma pele bastante grossa, densa, né? Porque eram animais grandes, tá? Na maioria deles. Existiam animais pequenos, né? Com esse comportamento bípede, tá? Existiam em bípede, ou seja, andar com as duas pernas, tá? Alguns marinhos, tá? Um grupo bem diverso. E alguns com esses chifres, tá? Como que eles sabiam que eles têm esses chifres, Renan? Através dos registros, né? De acordo com o crânio que eles encontraram, eles viam que havia uma fenda ali, um espaço ali. Isso daqui, pessoal, é osso mesmo, né? Então, de acordo com os registros que eles vão encontrando, fica mais fácil de identificar como eles eram, tá? Antigamente. E sempre interessante falar, pessoal, que não é um registro fóssil, né? São vários. E não é um cientista só que encontra, são vários. Há cientistas no Brasil que conversam com cientistas lá dos Estados Unidos. Ambos descobriram fósseis, né? Lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Cientistas lá da África encontraram fósseis por lá, na Europa, da Ásia, da Oceania, né? Eles vão encontrando vários registros e vão trocando figurinhas, né? Poxa, eu encontrei esse daqui, ele parece mais com essa espécie, né? Então não é o resultado de um só, né? É um resultado de vários estudos, vários cientistas que vão levantando as hipóteses e tentando compreender como eram esses animais antigamente. Aí algumas espécies, tá? O Mosasaurus, representado aí no filme Jurassic World, né? Já encontraram o registro aí dessa espécie de dinossauro. Ele era aquático, né? Um animal muito grande. O pterossauro, alguns cientistas aí evidenciam até penas em alguns. Triceratops, com esse extrato córneo aqui, né? Essa placa córnea de proteção, tá? Na cabeça dele, e os dois chifres, né, auxiliaram aí na defesa desse dinossauro extremamente forte e robusto. Bom, olha só, sobre a sua extinção, como que eles desapareceram. No final do Cretáceo ocorreu a extinção dos dinossauros e de outras espécies também que habitavam o local. Existem muitas teorias sobre como que aconteceu essa extinção. E uma delas é de que certos movimentos sofridos pelos continentes provocaram mudanças nas correntes marítimas e também no clima. Isso fez a temperatura baixar e o que causou invernos mais rigorosos, alterando aí toda a dinâmica climática do planeta, tá? Consequentemente, levando ao desaparecimento dos seres vivos que habitavam a Terra, não só dos dinossauros, mas todas aí as formas de vida. É uma das hipóteses que explicam aí essa extinção em massa. Outra teoria, né, é a que é mais aceita pela comunidade científica, é sobre o asteroide, tá? Olha só, com aproximadamente 10 km de diâmetro, tem atingido a superfície da Terra, gerando uma explosão semelhante a 10 trilhões de toneladas de TNT, tá? E essa explosão, pessoal, não foi só a explosão, né, de imediato que causou a morte, mas sim o desencadear dela. Aí acabou aumentando grandemente a temperatura local do planeta Terra, né? O deslocamento, né, de massa, de ar,
vai alterar a composição parcial da atmosfera, né? Então, gerou aí uma cadeia de consequências, tá? E claro, como também na ciência, né, não é totalmente comprovado, né, precisando aí de muito mais evidências, até mesmo porque este evento não deixou fóssil, né? Os fósseis ficaram, né, que os fósseis não dão apenas a informação do quanto tempo que o animal morreu, mas uma mudança climática não gera fóssil, não gera uma informação. Isso dificulta ainda mais, né, os cientistas chegarem a essa conclusão de como ocorreu essa extinção em massa. Bom, finalizamos então a correção de hoje, tá, pessoal? Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.